Primeira coisa, urge uma reunião do Conselho de Benemérito do Vasco. Urge. Existe uma questão estatutária, vou repetir, existe uma questão estatutária que mexe com esse negócio que foi feito. Não é uma questão de interpretação, não é uma questão de vamos tentar fazer. Não pode ser feito em função de uma questão de ordem estatutária. Leiam o Estatuto do Vasco, vocês vão chegar a essa conclusão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Desde o princípio, o Vasco está falando que ele não precisa consultar conselhos. Além desse ponto que tem que consultar, não é que tem que consultar, o conselho não pode permitir. Mas além desse ponto, é óbvio que você tratando de alguma coisa relacionada ao patrimônio do Vasco, do Clube de Regata Vasco, você tem que passar para o conselho. Ah, mas a recuperação judicial já dizia que eu podia pedir. Você pode pedir o que você quiser, desde que você não envolva o patrimônio do Vasco. Se envolver o patrimônio do Vasco, tem que ir lá no conselho. Não é pura e simplesmente, estou pedindo um empréstimo. Tá bom, qual é o crédito? É porque eu vou pagar vou pagar juros altos, então está resolvido. Isso está sendo feito de uma maneira, toda ela, no mínimo, sem a devida explicação. Por quê? O Vasco me aparece há 3 ou 4 meses falando de superávit. Temos um superávit nesse mês e esperem que venha outro superávit. O que eu, à época, disse o seguinte: claro que tem que ter superávit. Não está pagando ninguém. Só paga o custo operacional. Aí, passou 1 mês, 2 meses. Vamos pedir 7 milhões de reais emprestado. Perdão. Antecipação de receita. E aí vou pedir autorização. Aí pede. Porque é para pagar despesas correntes, enfim, o próprio custo operacional. Passa mais um tempo. Vai haver um pedido de 80 milhões de reais, que na verdade ele diz respeito, a primeira interpretação que surgiu nas mídias, ele diz respeito a algo que o Vasco vai pagar depois que a recuperação judicial for aprovada. Depois muda. Não, é por problema de fluxo de caixa. Aí, inicialmente, não tinha uma empresa específica. O Vasco chega a falar, olha, segredo de justiça, vamos buscar segredo de justiça e tal, e não expor o nome. De repente é exposto o nome da empresa. E os valores são inacreditáveis. 20% do futebol do Vasco por 80 milhões de reais. O Vasco já foi vendido a preço de banana por 700 milhões. Como é que hoje considera que o futebol do Vasco vale 400 milhões, 100%? Menos da metade. Houve também essa questão. E você observa que uma das justificativas dadas, porque na verdade nós íamos vender o Ryan e não vendemos. Então, se não vender o Ryan, você entrega 20% do futebol. Ou você põe como possibilidade de entrega 20% do futebol. E aí, tempo que vai demorar para pagar esse empréstimo, tem carência e tal, essa carência enorme, esse valor de juros alto. Que negócio é esse que está sendo feito? Que negócio é esse que está sendo feito? E volta a falar, presidente do Conselho Deliberativo, presidente do Conselho de Benemérito, tem que se movimentar para ter reuniões, isso é coisa absolutamente natural, pô. Isso é uma coisa absolutamente natural, isso não tem nenhuma grande, vamos dizer, ilação a ser feita. O Conselho de Benemérito, ele é responsável pela fiscalização direta do patrimônio do Vasco. 20% de ações da SAF é patrimônio do Vasco. É patrimônio do Vasco. Podem querer jogar, podem querer acabar, mas por enquanto é. Podem querer fazer
fazer negócio com ele, mas por enquanto é. Então o Conselho de Benemérito tem que se manifestar. Por outro lado, tem que pegar o estatuto e ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E entender o seguinte, vou deixar claro aqui, para quem está na dúvida, para quem acha que não sabe se vai fazer, se vai conversar, se vai ter, se não vai ter, eu não vou ser cúmplice disso, porque eu faço parte do Conselho Deliberativo do Vasco. Eu não vou ser cúmplice. Se outros vão ser cúmplices, seja por omissão, seja porque é mais simples, seja porque tudo bem, deixa para lá, seja porque que se dane. É problema de cada um. Eu não vou ser. Eu sei perfeitamente da responsabilidade que eu tenho. Pode ser que outros achem que não tem responsabilidade nenhuma. Eu sei a responsabilidade que eu tenho. Tanto sei que eu fui contra. Claramente contra. Claramente contra. Contra a venda. Contra jogar em concordata. E fui a favor quando o Vasco tomou o controle acionário. Como sou contra a revenda perdendo o controle acionário. Ah, mas isso não é a maioria acha outra coisa. A maioria também achava que tinha que vender. A maioria achava que entrava em concordata e estava tudo certo. Está se vendo o que é. E nós temos que, na nossa mente, o seguinte: o Vasco ser entregue para muita gente por um discurso que foi feito, e que, obviamente, esse discurso na mídia não vai ser o contrário, porque todos eles na mídia sabem que se o Vasco for entregue, o Vasco vai fragilizar. Todos sabem disso, porque você vai partir para uma lógica de lucro e tudo aquilo que se vê no meio. Então, pode ser que exista essa lógica, pode ser que exista esse raciocínio, entrega logo, que se dane, que é o mesmo raciocínio de 2022, de quem não aprendeu nada. Só que nós temos responsabilidade. Casaca tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade, os conselheiros que fazem parte do Casaca, que estão lá no Conselho Deliberativo, têm responsabilidade. E os sócios que são ligados a nós têm muito mais responsabilidade na cabeça do que muitos que estão lá. Muito mais. Podem não ter voto, mas tem muito mais responsabilidade. E a responsabilidade no Vasco prepondera. Mas hoje, com discursos que se tornam risíveis para quem é mais atento, mas que estão fazendo sucesso. Como eu falei no início, o Vasco se orgulha de um superávit de 4 meses ou 5 meses e chega agora e diz que precisa de 80 milhões de forma emergencial. Pô, tá mentindo, tá falando a verdade. Se tá falando a verdade é porque aquela situação é uma situação irreal. Ah, mas é porque eu tinha um dinheiro para receber e eu não recebi, eu imaginava. Bem-vindo ao mundo do futebol. Bem-vindo ao mundo do futebol, que você tem, uma hora você tem um valor para receber, acontece um problema, você não recebe, puxa, queria negociar um atleta, não consegue negociar, puxa vida, tinha algum fornecedor que era para pagar. Bem-vindo ao mundo do futebol. Só que, se o Vasco, ele entrou numa lógica, agora eu quero ser uma empresa, eu quero então faturar, eu quero ter lucro. Como é que o Vasco entra em recuperação judicial e mantém o seu custo operacional do tamanho que está? Sabendo perfeitamente que ele, Vasco, vai ter que pagar, quando a recuperação judicial for aceita, um valor que hoje não tem que pagar. Então, o que numa empresa se faz? Nós somos. Então, beleza, vamos pegar aqui parte do valor que nós temos de receita anual, vamos colocar, investir em fundo, seja o que for,
digo bancário, para poder ter dinheiro, ter verba, ter sobra. Se acontecer algum problema, nós estamos aqui devidamente escudados, seguros. Não. Trabalha como se trabalha numa associação civil sem fins lucrativos, que você pega o dinheiro todo e coloca ali, porque esse é o objetivo da associação. Por isso que as associações civis elas têm dívida. Que ninguém fica preocupado se vai chegar no final, vai bater que deu 4, deu 10. Estão preocupados em conseguir a performance esportiva, conseguir aumentar patrimônio, conseguir fazer com que aumente o número de torcedores. É essa a lógica. E aí você vai gastando, você gasta, você tem. A lógica é essa, não tem fins lucrativos. Quando tem fim lucrativo, vamos fazer uma estratégia. E qual é a estratégia? E quando você faz estratégia, não fizeram reserva para contingência, não estão fazendo um negócio de reserva de contingência, desde 2008 fazendo número, bota 200 milhões, 300 milhões. E a reserva para problemas que podem vir a acontecer ao longo de uma temporada? Ninguém fez? Como é que se comete a irresponsabilidade de ter o custo operacional do tamanho que o Vasco tem? Como é que se comete essa irresponsabilidade? Mas aí é a lógica do clube associativo. Não, eu recebo quanto? Eu recebo 42 por mês. Se eu recebo 42 por mês, eu não tenho, então eu vou gastar 41. 41,5, 42, 40, porque eu estou por ali. Essa é a lógica do clube associativo. O do clube associativo não é a lógica. Olha, eu posso gastar 40, eu vou gastar 20, que 20 eu vou guardar. Você vai guardar para quê? Você não é um clube associativo? Você tem que investir naquilo ali. Aí você melhora o time. Como eu falei, você faz algum tipo de obra, de patrimônio, mexe no patrimônio, compra algum. É esse o objetivo. Na empresa, não. A empresa, quando você tem uma empresa, você tem, olha, eu posso gastar 40, mas se eu gastar 20, eu fico com 20. Esses 20 aqui eu guardo para não sei o quê. E tem uma coisa que é óbvia que o Vasco tem que fazer, porque de segurar a verba, que é para pagar uma coisa que vem lá na frente da recuperação judicial, que já é um calote descarado dado. Descarado dado. Tanto é que vocês veem as reclamações que surgem de um lado e de outro, para pagar muito menos. Quer dizer assim, eu resolvi a dívida do Vasco. Dando calote? Você está usando um artifício legal para dar calote, pô. Mas eu vou pagar uma parte? Sim. A proposta de pagar em 10% em 19 anos, até isso se faz. E você está dizendo, não, eu estou pagando. E ainda, todo mundo sabe, quando você entra numa recuperação judicial, nas mais variadas classes, não precisa todo mundo concordar. Se 51% concordar numa determinada classe, os outros que se danem. E se 51% do valor em outra determinada classe for das pessoas que têm valor para receber, bata esse 51%, se eles aceitarem, os outros se danem. Então não é uma coisa, eu estou negociando. Não, você está tentando impor. Só que isso, quando você faz uma recuperação judicial, você faz porque não tem outro jeito. Alternativa, não tem como fazer diferente. Claro que não é essa a situação do Vasco. Agora, quando você pega toda a tua receita, ou toda a tua expectativa de receita e joga o custo operacional do que você está jogando, claro que você está correndo risco. É a história do estádio, que agora surgiu, que fechou, potencial. É a mesma história que eu falo do estádio. Você tem um estádio, você faz uma obra, 100 e poucos milhões, você tem 500 milhões de potencial de construir. Então você vai fazer a obra e fechar o anel e áreas de escoamento, e a partir daí todo o dinheiro todo o lucro que tiver, ou seja, bilheteria, dobrou a bilheteria, outro serviço, certo? Então você só tem a ganhar. Aí faz naming rights, não que não possa ter naming rights agora, mas aí, baseado na questão da reforma, coloca naming rights, esse dinheiro entra todo, ou você pode pegar e comprometer lá para frente, entregar a administração de estádio, você pode fazer essas coisas todas. O que é o caminho responsável? É você trabalhar com o valor que você tem. O que você faz? Não vamos trabalhar com o valor que a gente tem, não. Vamos trabalhar de jogar um valor muito além do que a gente tem para criar comprometimento. E aí, no fim de tudo, qualquer coisa entrega.
Entrega a administração de estádio, entrega a ação da SAF, entrega futebol, entrega controle acionário. Está entregando. E com as pessoas achando que isso é ótimo, que isso é uma maravilha, que isso é o caminho, que isso é sensacional. Então, o que precisa ser posto, e eu procurei, como eu falei, esse é o mais sucinto aqui, 19 minutos de live, é sobre essa situação, não só a questão de risco, a questão estatutária que está envolvida. Os conselhos do Vasco têm que se reunir, tem que haver os conselhos do Vasco, e, ao mesmo tempo, essa história ela foi contada de uma determinada maneira e, na prática, saiu de outra. É uma administração que não se comunica, ela se comunica através de influências que falam uma coisa, que falam outra, para vir uma nota, só vem uma nota oficial quando é um negócio realmente que, olha, aqui é um confete que a gente vamos jogar em cima de nós, mas vem aquela nota oficial. E o Vasco tem uma comunicação muito ruim, as coisas que vão acontecendo, elas acontecem sem que se saiba exatamente por quê. Quando aparece o nome da Crefisa, como apareceu, já se fazem ilações 1000 a respeito disso, que eu não vou entrar nesse mérito, mas a questão é a seguinte, é porque o Vasco chega simplesmente, dá uma notícia. Nós tínhamos várias pessoas para não emprestar dinheiro, como se a Crefisa tivesse ganho a concorrência para emprestar dinheiro para o Vasco. Com juros daquele tamanho. Entregando 20% do futebol. Pô, que concorrência! Os outros queriam o quê? 100%, o estádio, levar os torcedores para casa. Qual era a proposta dos outros? É isso que tem que pensar.